Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia assim bastante feliz. Vamos estudar a lição? E hoje, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026, a lição 7 de hoje, ela tem como título Permaneçam firmes no Senhor. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Filipenses, no capítulo 3, onde o apóstolo Paulo, que diante de tantos sofrimentos e aflições, perseguições, ele dá um conselho a todas as igrejas para elas permanecerem firmes na fé em Cristo, para que elas possam estar espiritualmente fundamentadas e não ser levadas por doutrinas falsas, como o vento que está ao redor, levar como o vento bem quer. E ele fala isso lá em Efésios 4:14. E o apóstolo pede para que, principalmente os filipenses, se mantivessem constantes na fé, que o Senhor os ajudaria. E ele exorta a todos da mesma forma, como ele fez ali para a igreja de Roma, a igreja romana, né, dos cristãos de Romanos, que está lá no livro de Romanos 16:25, mostrando que a fé ela é fundamental e que Deus os conservaria firmes na fé, como ele fala em Romanos 16:25, onde ele diz para os Filipenses 3:20 também: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, que transformará o nosso corpo de humilhação, que está em Filipenses 3:21, ou seja, em novas criaturas transformadas até a segunda vinda de Jesus. E Paulo descreve de uma forma vívida, mostrando que a pátria ou a cidadania cristã, ela está nas mansões celestiais. E bem ao contrário de que muitos falsos mestres pregavam, ele chama essas pessoas assim de inimigos da cruz, que só pensavam em coisas terrenas, que ele fala em Filipenses 3:9. E para reforçar essa ideia, Paulo destaca a necessidade de nosso corpo ser humilhado, né? Que ele fala em Filipenses 3:21, sujeito a todo tipo de doenças, deterioração e morte em decorrência do pecado, que tornou o homem assim, que cada dia mais ele vai morrendo, e que essas pessoas serão transformadas para se tornar um corpo glorioso de Cristo na ressurreição, ou seja, na segunda vinda de Jesus. E a Bíblia fala em alguns livros que Deus irá transformar nosso corpo de pecado, e numa nova criatura. E lá em Jó capítulo 19, versículos 25 a 27, o próprio Jó, doente, cheio de doenças, né, ele reconhece que o Redentor vive e que ele iria revestir a ele de um novo corpo na sua segunda vinda. Ou seja, antes de Jesus vir, e antes dele conhecer realmente a Jesus, e ele já aponta lá no futuro, para a segunda vinda, de que Jesus iria revesti-lo de um novo corpo e irá restaurar assim, a doença que ele havia acometido. Em Lucas 24:39, mostra que Jesus é ressuscitado como corpo glorificado, onde aqui Jesus, depois de que ele ressuscitou, no terceiro dia, ele aparece, né, para os seus discípulos e se coloca no meio deles, e os discípulos acabam não reconhecendo a Jesus,
porque Jesus havia se glorificado, o seu corpo estava se modificado, né? E ele, para mostrar que ele era realmente Jesus, ele mostra as marcas dos cravos nas mãos, nos pés, para mostrar que ele era Jesus. E daí sim que eles reconheceram ao ele abrir a sua palavra. Em 1 Coríntios 15, 42 até 44, diz que será na ressurreição dos mortos, todas as pessoas serão transformadas num corpo glorificado. E também em Colossenses 3, 4, quando Cristo vier pela segunda vez glorificado, nós teremos uma nova vida num corpo transformado. Ou seja, num corpo igual ao de Cristo, ressuscitado, que menciona aqui em Colossenses 3, 4. E assim, por meio de Jesus, a morte será o último inimigo a ser vencido, onde ele será destruído, porque o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 26. E assim é a esperança de todos nós, de que após a morte nós sejamos ressuscitados por Jesus, que foi a promessa que ele fez para os discípulos e para todos nós, que ele irá nos levar para as mansões celestiais. Essa promessa suprema que nós temos em Cristo não apenas é o fim da morte, mas um corpo totalmente novo, um corpo glorificado, que Paulo fala em Filipenses 3, 21. Paulo, então, após isso, para termos esse corpo glorificado, nós teremos a cidadania celestial. Cristo nos irá levar para as mansões celestiais na Nova Jerusalém. Essa promessa da ressurreição da vida eterna é a promessa que o próprio Cristo deu para nós. Uma nova existência que, por enquanto, o mal nós conseguimos só imaginar. Não podemos nem imaginar como seria isto, devido ao que o mal tem feito para nosso corpo, deteriorado totalmente. E o apóstolo Paulo, em suas cartas às igrejas da época, os incentivou para que eles permanecessem firmes na fé no Senhor. E aos filipenses ele disse que diante das aflições olhassem para cima, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que ele fala em Filipenses 3:20. E ele dá um alerta e diz aos que só se preocupam com as coisas terrenas, o destino deles é a perdição, que ele fala em Filipenses 3:19. Mas aquelas pessoas que permanecem firmes na fé, aqueles que aguardam viver de uma forma diferente, viver em novidade de vida, observando os estatutos e mandamentos, terão essa oportunidade não muito longe de estar assim numa verdadeira pátria, onde aguarda a bendita esperança em que Jesus prometeu para todos nós, onde ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, ou seja, nós seremos um corpo igual a Cristo, que fala lá em Filipenses 3:21. Olha, só em te imaginar o que ocorrerá na segunda vinda de Jesus, já nos dá realmente uma esperança muito grande. Desse Salvador precioso, né, que morreu por nós na cruz do Calvário, ainda dá essa oportunidade de nós termos um novo corpo, ser uma nova criatura, transformadas na dimensão de Cristo. Que sublime promessa é essa, né, meus amigos? Se nós almejamos o céu e a eternidade ao lado do nosso Senhor Jesus, precisamos trocar esses conceitos do mundo pela sabedoria divina, buscando ter um caráter e a conduta de Cristo o mais próximo possível. E Paulo disse em Filipenses 3,17 que os cristãos fossem imitadores dele, para traduzir do grego, quer dizer, simímetes, que seria como assim, como exemplo, ou seja, nós olharmos em Paulo e tentarmos copiar a ele. Mas ele cunhou esse termo, ele enfatizou isto, a sua firmeza na fé e o seu desejo, é que houvesse um esforço de cada um de nós, um esforço comunitário, de vencer o pecado e em seguir o seu exemplo. E em 1 Coríntios 11:1 ele diz:
Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Em última instância, Cristo é o modelo a ser seguido, porque Paulo seguia o modelo de Cristo e nós devemos seguir o que Paulo também foi. E assim o conceito, sendo cidadão dos céus, do reino, né? Devemos viver com um propósito, mantendo firme a esperança de que o nosso Salvador virá dos céus e transformará cada um de nós num corpo glorioso, que fala em Filipenses 3, 20 e 21. Até que esse dia chegue, nós devemos nos manter firmes na fé e será necessário esperar, né? Que Paulo fala em Filipenses 3, 20. E permanecer firme nele, Cristo, que fala em Filipenses 4, 1, mostrando a todos nós que a nossa identidade está ligada a Jesus, onde devemos copiar o seu caráter, a sua conduta e jamais coisas ligadas a este mundo, como os inimigos ferrenhos de Cristo são, os que são chamados ferrenhos da cruz, né? Que só pensam nas coisas terrenas, que fala lá em Filipenses 3,19, e essas pessoas más, né? Que raciocinam assim, elas têm como Deus o seu próprio ventre. E já o cidadão cristão do reino dos céus, fiel ao Criador do universo, o pensamento é de ir para as mansões celestiais, mantendo como seu governante sempre, em todos os momentos, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, 21, fala da necessidade que o nosso corpo tem de humilhação, para que seja transformado, para que a nossa fé seja aumentada através dos sofrimentos e crer que há realmente um Salvador por detrás de tudo isso. Devido ao estado que se encontra o pecado no mundo, esses defeitos todos, o nosso corpo está sendo deteriorado, nosso corpo mortal está realmente se denegrindo, está se deteriorando cada vez mais, mas ele será transformado por Jesus na sua segunda vinda. Igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que Paulo fala em Filipenses 3, 21. Já judiado por esse mundo mal, Paulo descreve Jó judiado assim por esse mundo mal. Ele descreve a sua condição física precária e as enfermidades que ele pegou, né, que Jó teve. Ele revela a sua esperança no glorioso advento de Cristo e a sua saudade de estar diante do seu Redentor, quando se levantará sobre a terra, que ele mesmo, Jó, diz, e que o seu Deus o revestiria sobre a sua pele, uma nova pele, um novo corpo. E ali Jó estava cheio de chagas, né, provocada pelo inimigo. Mas a esperança dele é que Jesus daria um corpo glorificado, Jó ouviria Jesus face a face. Vejam que esperança de uma pessoa que nunca viu Jesus, uma pessoa realmente consagrada a ele. Lucas 24:39 narra a aparição de Jesus ressuscitado, que ele aparece no meio dos discípulos logo após ele ascender aos céus. E quando ele aparece no meio dos discípulos, eles ficaram assim todos surpresos e atemorizados e não o reconheceram, devido à transformação, à glorificação do seu corpo. Pois alguns dias antes eles tinham visto, né, Jesus sendo maltratado, chicoteado, perfurado na cruz, com duros pregos, né? E ali ele jorrava sangue. E agora eles viam Jesus com o corpo transformado, glorificado. E Jesus diz a a esses discípulos, né, que estavam descrentes: vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu o mesmo Jesus. Apalpai-me e verificai-me, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes, eu tenho. Está em Lucas 24:39. Paulo também, em 1 Coríntios 15, versículos 42 até 44, ele nos diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos.
semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Ou seja, teremos um novo corpo glorificado após a segunda vinda de Cristo. E assim é a nossa esperança que todas as pessoas cansadas, maltratadas desse mundo também têm. E deve ser a nossa esperança a cada manhã, a cada dia, hoje, nesse mundo afetado por milênios pelo pecado, mas que Jesus dará um fim a tudo isto. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha um dia realmente, tenha um dia assim abençoado, um dia na presença do Senhor, um dia realmente prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.